Olá, há alguns dias nós não temos feito os vídeos, eu estou retornando e eu prometi falar um pouco sobre os livros principais que podem ajudar as pessoas a se encontrarem. O primeiro livro que eu falei foi A Passagem do Meio, é um evento que se dá numa reformulação da vida, não cronologicamente por volta de 40 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas ela se passa exatamente quando, depois que o ego se estruturou em termos profissionais, em termos de recursos, em termos afetivos. Então, há uma outra passagem da vida que é chamada por Jung também da segunda infância, ou um tipo de renascimento. E nós comentamos as partes desses livros e enfatizamos a questão fundamental que abrange todas as pessoas, que é o principal motivo pelos quais eles procuram a terapia, que é o problema do relacionamento. Só para recordar, eu lembro que a pessoa ela projeta a sua imagem ao contrário da sua identidade de gênero no inconsciente, na outra pessoa, que é uma tela. Então, nesse caso, o homem projeta a sua mulher interior, que o Jung chama de ânima, na tela, que é a pessoa que ele relaciona. E ele recebe a projeção do homem interior da mulher, que é o ânimos. Nesse processo todo, é muito importante, tem dois livros, um especificamente só sobre essa questão, que é Os Parceiros Invisíveis, do John Sanford. E o próprio texto da Passagem do Meio, de 4 páginas, que aborda esse assunto, além do livro da Emma Jung, esposa do Jung, que fala sobre ânimos e ânimo. Então, esse é o principal motivo da estruturação da vida, e ele é tão importante que a falta de organização e equilíbrio dessas relações provoca situações muito difíceis da vida, desde questões fundamentais trágicas até a perda da vida, assim, como alguma coisa que não se concretizou. Então, outros livros falam que uma relação só dá certo quando um não precisa mais do outro. Isso acontece quando cada pessoa cuida da sua própria questão interior. Essa questão interior, também nós dissemos que ela depende da estruturar a relação da nossa identidade com os antepassados, através da constelação familiar, e principalmente o trabalho com o inconsciente. O inconsciente se manifesta diariamente através dos sonhos. Todo tipo de obra de arte, todo tipo de invento, todo tipo de criação é um material que vem do inconsciente. O inconsciente, a relação com o inconsciente é estruturado de forma científica desde 1900, mas até hoje a maioria das pessoas não dão atenção ao material do inconsciente, exatamente por causa que o material que vem nos sonhos é um material sem sentido lógico para a mente objetiva, para a mente do ego ou da personalidade. E é uma linguagem simbólica que ela traz um material a ser resolvido. E esse material, através dos sonhos, tem um outro meio que pode ser também trabalhado de melhor qualidade, um pouco mais difícil, que é a imaginação ativa. Então, eu falei do livro com esse mesmo nome, Imaginação Ativa, do Robert Johnson, que antes foi publicado na década de 70, 80 com o nome de Inner Work,
trabalho interior. A dificuldade de realizar a imaginação ativa, que é uma conversa consigo mesmo, se encontra na questão da interferência do ego, que ele julga o processo e muitas pessoas acabam pensando que a conversa consigo mesmo não é uma coisa racional. Na verdade, não é nada racional. A gente está entrando no mundo interior de uma história muito longa, porque a nossa história pregressa é muito maior que a de hoje. E depois eu falei de um outro material, que é o livro sobre a Coneunscio, ou seja, a psicologia alquímica, que trata dos opostos, exatamente porque nós vivemos esses opostos diariamente através da mente consciente, da mente inconsciente, do masculino e do feminino. É importante entender o processo das duas partes, do masculino e do feminino, uma vez que nós podemos entender que a pessoa tem a mãe como origem e o pai como destino. A questão só é que a maternidade, ela é um poder extraordinário, talvez o maior poder do universo. E quando a relação com o pai, com o marido, o pai do filho, da filha, não é estruturada, que ele falta, e geralmente ele falta por essa falta de consciência interior, aí então nós temos duas questões, que uma nós vamos explorar mais assim detalhadamente, que é o problema do homem que nunca envelhece, que é o puer, ou pueril eterno. É claro que essa é uma questão que mais importante impacta na humanidade, porque a gente sofre de uma época de falta de liderança masculina para organizar as instituições a partir da família. E no caso do feminino, o mais comum, essa falta do arquétipo do pai no pai da mulher, ela cria então uma coisa que nós chamamos, uma personalidade que nós chamamos de amazona guerreira. Ela progride profissionalmente, progride intelectualmente, em prejuízo do seu próprio feminino. Então, essa parte da polaridade que se manifesta o tempo todo, o consciente, o inconsciente, o masculino, o feminino, é a parte que governa a nossa qualidade de vida e as nossas questões. Só mais tarde, depois do trabalho que se deu no trabalho da psicologia analítica, através do Jung, é que alguns outros autores que acompanharam ele na Suíça escreveram mais detalhadamente sobre esse tema, clareando. Então, essa parte que foi escrita principalmente por muitos autores, mas principalmente do James Hillman, aonde que ele vai então estruturar o que seria a psicologia arquetípica, quer dizer, aquelas leis universais que mantêm o funcionamento, que estão mergulhadas no nosso inconsciente enquanto a gente não dá atenção a elas, e a psicologia alquímica, que cuida exatamente da harmonia dos contrários. Nesse sentido, da harmonia dos contrários, encontra o processo das relações, seja afetivas, profissionais, comerciais, institucionais, sempre em dois polos. E a gente só consegue desenvolver a consciência quando nós somos portadores desses opostos. O que quer dizer isso? Em qualquer tipo de relação existe os dois lados, né? Se você vai comprar alguma coisa, existe a pessoa que quer vender e você que quer comprar. Numa relação profissional, você presta o seu trabalho e recebe o seu salário. Então, existe um compromisso de cumprir determinadas tarefas e existe o compromisso do outro lado de pagar você pelas tarefas. A questão que ocorre nessas relações, todas elas, é que quase sempre elas não são muito equilibradas, porque às vezes
a expectativa de um lado ou de outro, ela não se assenta em cima de bases organizadas, de bases normais. Você quer comprar alguma coisa, vamos supor, uma camisa, e você então é impulsionado, a impulsão de comprar aquilo, você não observa às vezes a questão da qualidade ou do preço, ou qualquer outra coisa, e no impulso você compra, leva e vê que não era bem aquilo, que o preço não era aquele, ou que o tamanho não era aquele, ou que ela tinha algum defeito, tudo. Imediatamente, nessa relação existe uma parte que levou a vantagem e a outra que levou um prejuízo. Essa situação ela só pode ser resolvida se aquele que levou o prejuízo, aquele que se apresentou como que se tornou disponível num abuso, seja ele qual for, consciente ou não, ele tem a consciência de que ele se tornou disponível. Então isso ele se torna o portador dos opostos. Enquanto ele estiver lutando, enquanto ele estiver desenvolvendo ressentimento, sentimento de culpa, ou qualquer outra atitude que ele possa tomar, ele não vai conseguir resolver a questão e essa luta não vai conseguir levar com que ele entenda e desenvolva uma consciência. Somente quando a vítima, em qualquer relação, se torna consciente de que ele se tornou disponível por uma falta de cuidado ou qualquer outra coisa, que ele desenvolve uma consciência. Então, assim são nas relações, assim, todas as relações, e isso só pode ser resolvido se a pessoa trabalhar num processo de terapia com o inconsciente. Ele precisa de anotar os seus sonhos de forma cronológica, buscar o entendimento desses sonhos e tentar fazer a imaginação ativa, que é essa conversa interior. Quais as perguntas que ele pode fazer num processo de conversa com si mesmo? As coisas que ele precisa de resolver. Isso vai também se assemelhar muito, é um tipo de meditação. E essa meditação, que só ele pode entrar nesse processo interior, na sua identidade interior, não adianta ele projetar isso na solução de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra instituição. Ele vai terceirizar uma coisa que está na história dele próprio. Então, essas questões que se passa dentro de todo o material que vem através da psicologia analítica, que é a relação com o inconsciente, ele vai tirando o material que está reprimido, que foi reprimido para ele poder continuar vivendo, e ele vai devolvendo esse material, que são partes dele mesmo, à consciência, e vai cada vez se fortalecendo mais. Então, as coisas que não são resolvidas, as emoções, os traumas, eles então dividem o ego em pedaços e são reprimidos esses pedaços. Esse pedaço tem que ser novamente recolocado à disposição da personalidade. A personalidade vai se enriquecendo e a pessoa vai se responsabilizando pela sua própria vida. Essa é a questão fundamental, como deve funcionar um processo de terapia. Outra parte da manifestação do inconsciente muito rica são as obras de arte, principalmente os filmes, porque eles apresentam uma história com imagens, com enredo, interpretações, e a gente pode entender no papel de cada ator, de cada atriz, dentro do trabalho que o diretor, o roteirista prepara, todo esse jogo dinâmico que acontece na vida. E eles podem então ser usados na interpretação dessas obras de arte como sendo um meio de entender o inconsciente num processo maior. Como as pessoas, nós passamos por um momento de grande mudança, e essa mudança ela se caracteriza pela exaustão do ego
relacionado a uma busca de poder o tempo todo, as pessoas então elas precisam voltar para si nesse instante para poder entender o seu projeto de vida e o que pode ser acrescentado. Os livros que eu tenho colocado sobre isso, eu falei da Passagem do Meio, eu falei do livro Imaginação Ativa, tem um outro livro específico que vai falar sobre o masculino, que é A Sombra de Saturno, como que o homem ele não consegue desenvolver uma identidade masculina dentro do processo, dentro da qualidade da justiça e compaixão, é o que determina que seja o masculino. Ok, voltamos mais tarde em outra oportunidade. Obrigado.